sobre modalizadores e operadores argumentativos. Hoje a gente vai falar sobre os operadores argumentativos, tá? Que fazem parte de uma estratégia de construção da argumentação, ok? Então, vamos lá. No Enem e nas provas de concurso, tá? As estratégias argumentativas que são utilizadas, elas fazem uso desses modalizadores e dos operadores argumentativos, tá certo? Os operadores argumentativos, eles ligam e encadeiam ideias. Lembram que a aula passada a gente falou sobre uma colcha de retalho? Que o texto é um tecido inteiro, é algo inteiro, e que as costuras daqueles pedaços de pano são os elementos modalizadores ou operadores argumentativos, para fazer com que aqueles vários pedacinhos de panos, que são as ideias, que são os argumentos, eles formem uma colcha inteira, que é o texto, tá? Então, qual é a costura? O que serve como costura que vai emendando uma ideia na outra? São os operadores argumentativos e os modalizadores, tá? Eles fazem essa costura. Então, um segundo parágrafo, ele tem que fazer a relação, a costura com a ideia que foi trazida no primeiro parágrafo. Um terceiro parágrafo já tem que costurar com o segundo ou com o primeiro parágrafo. Essas costuras, elas são chamadas de operadores argumentativos. Eles introduzem vários tipos de enunciados, tá? Que a gente vai ver agora o sentido desses enunciados. Eu não vou passar aqui uma relação de conjunções, uma relação de advérbios, uma relação de conectivos, não. A gente vai entender o sentido, tá? E esses operadores argumentativos, eles são responsáveis por 200 pontos na redação do Enem, que eles se referem à coesão textual, tá? Então, a coesão textual é um dos itens da redação do Enem, que vale 200 pontos. Então, é importantíssimo você entender. Então, a adição, que é a primeira ideia do primeiro operador argumentativo que eu estou falando aqui. O que é adicionar? Eu vou acrescentar. Eu coloquei um argumento para a não adoção de aborto, e aí eu vou adicionar um novo argumento. Então, que tipo de operador é esse? E também, mas também, ainda, que são palavras que trazem a ideia de uma adição, tá? Indicam um argumento mais forte em favor de uma mesma conclusão. Eles reforçam, tá? Então, que operadores argumentativos de reforço são esses, tá? Exclusivamente nesse sentido, tá? Podemos destacar ainda isso. Então, eu estou reforçando a ideia declarada anteriormente. Gradual, o que é isso, graduar? É como se eu estivesse dando várias alternativas. É isso e isso, é isso ou isso, é nem isso, nem aquilo, tá? Eu estou trazendo uma graduação das ideias, tá certo? Contrapõe argumentos. O que é contrapor? Contrapor quer dizer contrário. Então, eu vou pôr em contrário. Então, é uma oposição, é um confrontamento. Se eu digo assim, você não tem condições de criar um filho, eu trouxe esse argumento. Por isso que você vai abortar. Vamos manter o mesmo tema. Eu vou abortar porque eu não tenho condições de criar esse filho. Aí eu vou com contra-argumento. Se você não tem condições de criar um filho, por que você fez sexo sem camisinha? Se você sabia que a possibilidade de engravidar era 82%. Tá? Então, é um confronto de ideias. Isto é confrontar. Estou uma operadora argumentativa. Que eu sempre vou começar em uma outra oração, num outro parágrafo, tá? Com esse operador, com essa ligação, com essa costura entre as duas ideias, entre os dois argumentos. Reafirmar. O que é reafirmar? É afirmar acrescentando uma nova argumentação, tá? Eu disse acima que abortar é um crime das leis comuns, tá? Abortar é um crime das leis comuns. Deixa eu ver se chegou alguém aqui. Tá alguém abrindo? Não, pensei que era alguém chegando. Se alguém tiver dúvida, fale aí, tá, gente? Porque
Eu não estou vendo o chat agora, não, tá? O que é isso, reafirmar, tá? Por exemplo, você disse acima que abortar é um crime contra as leis dos homens aqui no Brasil, no primeiro parágrafo. Aí você vai para o segundo parágrafo, vai reafirmar esse crime. Só que aí você vai dizer que é contra a lei de quem? A lei divina, a lei da ética, a lei da moral, tá? Então, eu estou afirmando que é um crime, tá? Mas que é um crime em outro âmbito, que é um crime em outro estágio, tá certo? Eu estou afirmando novamente que é um crime. Só que para isso eu estou colocando um novo argumento, uma nova instância, ok? Introduzem justificativas ou explicação relativa ao enunciado anterior. Causa. Isso acontece porque isso acontece. Isso acontece por causa disso. Então, eu estou criando uma relação de causa. E junto com a relação de causa vem sempre a relação de consequência, tá? Você engravidou. Por que você engravidou? Porque fez sexo em camisinha. Qual foi a consequência? Gravidez, tá? Qual foi a consequência da gravidez? Trabalhar mais cedo, largar os estudos, ter menos diversão, mais obrigações em casa, com a família. Então, sempre essa relação de causa e consequência, ela tem que estar nos parágrafos. No mesmo parágrafo, ou põe a causa no parágrafo e a consequência no outro, ok? Estabelece relações de comparação, tá? É diferente da graduação. Da graduação, eu posso até usar o mesmo operador argumentativo, tá? Na graduação. O i, o ou, o nem, tá? Mas eu estou trazendo uma outra sugestão, tá? Eu não estou acrescentando. É a mesma coisa, eu comprei cebola e cenoura, tá? Eu nem comprei cebola e nem comprei cenoura. Isso é uma graduação. Qual seria a comparação, tá? Ou, que a gente pode dizer, alternância, tá? Eu vou comprar cebola ou laranja. E comparação, ela é tão mais alta do que fulana, ela é tão mais baixa do que ciclana, ela ou é loira real, natural, ou ela é loira falsa. Então, ela é loira real como a Xuxa, ou é loira falsa como a Paquita, por exemplo. Tá certo? Então, aí, essa comparação, ela também pode ser usada com o mesmo operador argumentativo. Se ela for de igualdade, se for de superioridade, aí virá outro operador, mais, tá? Então, são outros operadores, ok? Retificar. Gente, cuidado com essa pegadinha. Isso aí é uma pegadinha. Existe a palavra retificar e ratificar, tá? É quase igual, só muda o E e o A. Retificar é eu dar um argumento diferente com sentido oposto, tá? As conclusões são diferentes. E ratificar, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo um conserto, algo que estava errado e eu estou consertando, tá? Então, vamos lá. Eu vou retificar a minha informação. Eu disse que a reunião dos pais seria dia 24. Essa informação foi equivocada. Gente, a reunião foi desmarcada de amanhã para a semana que vem. A data ainda não está confirmada. Então, eu estou retificando, tá? Uma ideia oposta. Ratificar, eu dei, gente, realmente a reunião vai ser no dia 24. Então, eu estou confirmando a informação, eu estou ratificando a informação, tá? Ratificar é confirmar, dar ênfase. Retificar é consertar, é alterar. Introduzem no enunciado exemplos, tá? Exemplificar. Isso acontece, como, por exemplo, o racismo estrutural existe. Aconteceu no Brasil, foi confirmado hoje com a personagem de Machado de Assis, que era descrita como uma pessoa branca, no máximo morena, e, na verdade, ele era negro. Outro exemplo que eu posso acrescentar é Jesus Cristo, que sempre é retratado loiro de olhos azuis e pele branca, quando ele era moreno, cabelos crespos, porque ele tinha origem árabe. Tá? Então, aí eu dei um exemplo e aí acrescentei um novo exemplo, ok?
enumerar. Gente, que palavras eu preciso colocar na enumeração? Por exemplo, na introdução, eu digo, existem várias causas para o racismo estrutural. Aí, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu digo, primeiramente, podemos citar isso, isso e isso. Como é que eu vou continuar o terceiro parágrafo? Como é que eu vou começar o terceiro parágrafo? É segundamente? Não existe essa palavra segundamente. Existe a palavra em segundo lugar. Outra alternativa que a gente pode encontrar para isso. Então, a segunda alternativa tem que estar lá, declarado no início do parágrafo. A terceira alternativa, se eu disse a primeira, eu tenho que dizer a segunda. É obrigado a dizer a terceira? Não, eu posso ficar com duas alternativas. Não posso ficar com uma, tá? Então, deixa de ser enumeração, ok? Vamos agora para alguns operadores argumentativos que costumam aparecer na introdução dos textos, tá? Muito se tem discutido acerca de. Então, seria um bom início de uma introdução, tá? Textual. Aí, o que vem depois desse dia aí, professora? O tema da redação, tá? Pode vir a sua tese, ou seja, a sua opinião sobre o fato. Muito se tem discutido acerca do racismo estrutural. Aí você já localiza. Como é que eu faço para localizar? Eu ponho no Brasil, tá? O adjunto adverbial aí de lugar vai me ajudar a não ficar fugindo do meu tema, tá certo? Professora, eu posso colocar a tese aí? Posso. Como assim? Antes de dizer racismo estrutural, eu digo validade, tá? Veracidade. Aí eu estou discutindo se é verdade ou não o racismo estrutural no Brasil. Essa é a minha tese. Eu não acho que é verídico essa existência. Eu acho que ela é ocasional ou somente em algumas pessoas. Não é generalizado. Se essa é minha tese, eu já coloco na introdução, tá? Sabe-se que, perceba, sempre que eu usar sabe-se que, eu estou dando a opinião de quem? A minha. Mas aí eu estou colocando ela num grupo maior, tá? No grupo maior, como assim? Sabe-se que as mulheres, a partir de 40 anos, começam a ser mais amadurecidas. Sabe-se que as mulheres, a partir de 50 anos, começam a se tornar vovós. Então, esse sabe-se que é uma ideia minha. Só que aí eu coloco como se essa fosse um conhecimento de um grupo social, ao qual eu faço parte. As brasileiras, as mulheres, as professoras. Então, muita gente questiona, professora, eu posso colocar minha opinião na redação? Pode, mas dessa forma como eu estou dizendo aqui, tá? É de fundamental importância discutir a problemática. Que problemática? Do aborto, do racismo, tá certo? Aí eu já estou definindo que o racismo e o aborto eu considero um problema social. Aí já é a minha tese, quando eu inicio dessa forma. Se eu acho que o racismo não é um problema, eu vou começar a minha redação assim? Não. Tá? É indiscutível, é inegável que outra forma boa de começar com operador argumentativo uma redação. O que quer dizer indiscutível? É uma coisa que ninguém pode discutir. Nem eu discuto, nem você, nem ninguém. Todo mundo aceita. É indiscutível que eu estou viva. Alguém vai argumentar isso? Alguém tem alguma oposição a isso, que eu estou viva? Mesmo com olheira, sem dormir direito, mesmo com cara de cansada, eu estou viva, tá? Inegável também isso. E ninguém pode negar. É inegável o quê? Ou seja, não existe. É inegável que o governo Bolsonaro está sendo um péssimo governo, por exemplo. Alguém pode negar essa afirmativa? Não, nem os bolsonaristas, tá? Só cego, né? Surdo e mudo. Comenta-se com frequência a respeito de. Cuidado aí com essa questão de com frequência, tá? É uma adjunta adverbial aí de tempo e ele tem que vir entre vírgula, se com frequência. Então, eu posso colocar, professora, comenta-se atualmente a respeito de sim, tá? Aí eu posso mudar o advérbio, professora, sem ser de tempo? Posso colocar um de lugar? Pode. Comenta-se no Brasil a respeito disso. Tá? No Brasil, nas Américas, posso situar no espaço também, ok? Não só no tempo. Lembra quando a gente estava no início da unidade, a gente falando sobre a importância do adjunto adverbial de tempo e de lugar, que é bom ele estar no início dos parágrafos,
eles são fundamentais. Apesar de muitos acreditarem que... Aí, como é isso, professor? Eu quero dizer, apesar de muitos acreditarem que o racismo estrutural ainda existe, eu discordo. Coloquei a minha tese aí. E eu vou argumentar o quê? Vou argumentar que racismo estrutural não existe. Existem algumas pessoas racistas, mas não faz parte da estrutura social. Percebam a diferença de racismo estrutural e racismo. Racismo sozinho quer dizer o quê? Quer dizer que algumas pessoas, alguns grupos ou turmas, tá? São racistas. Agora, quando eu falo de racismo estrutural, é que o racismo faz parte da estrutura social. Ela está em todos os âmbitos, em todos os lugares. Tá certo? Outro termo aí é ao contrário do que muitos acreditam, tá? Eu sou, ao contrário do que muitos acreditam, o brasileiro ainda tem esperança de um mundo melhor, tá? Vamos lá. Pode-se afirmar que, em razão disso, devido a, são outros operadores argumentativos para se iniciar uma introdução, ao refletirmos criticamente a respeito de... Então, gente, como vocês estão vendo aí, nós temos aqui vários operadores argumentativos que vão introduzir o seu tema, introduzir a sua tese, tá? Que você já pode ir organizando isso mentalmente para que cabe vários temas aí diferentes que vão surgir na redação do Enem de vocês, tá? Agora, professora, aqui outros operadores eu posso usar nos parágrafos do desenvolvimento, nos 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, tá? São esses operadores aqui, e eles vão surgir no início dos parágrafos, no início de cada parágrafo. Olha, situar no tempo, situar no espaço. No Brasil, observa-se que, tá? Nos Estados Unidos, observa-se que. Então, eu situo no espaço. Tá? Posso situar também. Ah, professora, se eu usei no parágrafo atualmente, no outro parágrafo eu posso dizer no século XIX? Posso. Ah, professora, eu não sei escrever 19 em algarismo romano. Eu posso escrever por extenso? Pode. Se você não tem certeza que 19 é X e X, 19 é X e X, tá? E você não sabe disso, em algarismo romano você coloca DZ9, DEZE, NOVE, tá? No século XVIII, ok? Em consequência disso, nota-se que, veja, esse operador argumentativo, esse disso aí, está se referindo à ideia falada no parágrafo anterior. Esse disso aí é a ideia. Ah, professora, a ideia que eu falei no parágrafo anterior era feminina. Eu posso usar dissa? Não. A disso é um pronome neutro, ok? Eram mais de uma ideia. Em consequência destas ideias, aí sim eu coloco no plural feminino, tá? Nota-se que, tá? Aí eu vou iniciar um parágrafo de consequência. Dentre os inúmeros motivos que levaram a... Que ideia eu vou colocar aí? Enumeração. Eu vou enumerar o quê? Vários motivos. Tá certo? Então, cada parágrafo desse aí está me trazendo uma ideia. Além disso, eu estou acrescentando uma informação. Se eu vou acrescentar, qual é o operador argumentativo que eu uso? Além disso, tá? Outro fator diz respeito a, novamente, um acréscimo. Só que esse acréscimo aqui de outro fator, ele tanto pode ser assertivo, ou seja, a mesma ideia, quanto o contrário, tá? Então, quando eu falo além disso, eu estou acrescentando uma informação na mesma linha de pensamento. Quando eu uso outro fator, eu posso tanto estar acrescentando na mesma linha de pensamento, quanto no pensamento contrário. Uma preocupação constante da população mundial, a Covid-19, tá? Uma preocupação constante das mães, a educação dos filhos. Então, esse operador argumentativo, ele está trazendo, mais usado no finalzinho da conclusão. Ele já começa a abrir o caminho para a conclusão, tá?
no final do desenvolvimento. Ele já está abrindo aí um espaço para eu dar o que? A solução ao problema. Convém lembrar que eu estou acrescentando mais uma informação. Por outro lado, aí é uma informação contrária, uma contraposição, tá? Porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto, são ideias contrárias. Então, um parágrafo, ele vem com a ideia contrária ao anterior. Com que operador eu posso começar? Com um desses. Por outro lado, porém, mas, tá certo? No que tange a respeito de... O que é isso, professora? Tange. Tá? Tange é uma conjunção um pouco usada na atualidade, mas que ela é muito usada na escrita. Quando a gente tem dificuldade de dizer, por exemplo, a respeito de, a gente já usou muito a respeito de, a respeito de, a gente diz no que tange. É muito parecido, o sentido é bem similar. Eu vou dizer, professora, igual não. Lindo e bonito são sinônimos, mas não são iguais. Cada um tem a sua intensidade. Então, a respeito de e no que tange é mais forte do que a respeito de. É um lindo para um bonito. Deu para entender? Tá? Então, vamos aos operadores argumentativos da conclusão. Gente, tem alguém com alguma dúvida? Estão conseguindo compreender? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ver se tem alguma pergunta. Vamos lá, crianças, alguma pergunta? Estão entendendo? Dulce, está travando para mim, eu não estou conseguindo entender muito bem. Geisiane, que hora foi isso? Agora, qual foi o assunto? Por favor, me situe aí. Foi que você não entendeu? Para eu explicar novamente. Camille, internet caindo. Geisiane, internet caindo. Vamos lá. E aí, o que foi que vocês não entenderam? Por favor, perguntem aí, crianças. Alguém? Alguma dúvida? Eu estou saindo na carreira, que eu não estava vendo o chat. O que foi a dúvida? Professora, no desenvolvimento que tem a palavra disso. Vamos lá, voltando. Desenvolvimento aqui. Vamos lá. Tem a palavra disso. Introdução, desenvolvimento. Você tem, além disso, esse disso, caso eu coloque disto, tá? É diferente. Isso e isto. O isso eu uso mais para um passado próximo. Isto é para uma palavra que está na frente. Por exemplo, esse celular está na minha frente. Além deste celular, eu tenho a tela do computador na minha frente. Deste. Por quê? Meu celular está na minha frente. Ele aparece, a palavra aparece antes do meu pronome. Tá? Se a palavra vai aparecer depois do meu pronome, tá? Eu vou usar disso. Além dessa informação de abaixo, acima, tem esta informação, tá? Agora, além deste celular, estão percebendo não a diferença entre este e esse? O esse é uma coisa que vem à frente. Esse prendedor, a palavra prendedor vem depois do pronome esse. Tá? E eu uso esse. Aí, agora eu vou falar do passado. Este prendedor que eu falei é laranja. Então, onde é que está o prendedor? Lá no parágrafo da cima. Então, é este. Entendeu, amor? Ok? Então, eu uso disso ou disto, dependendo de onde está a informação. O objeto, o argumento, a ideia. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Gente, abram o áudio aí, porque eu vou apresentar maior, porque apresentando assim fica muito pequenininho, para vocês visualizarem com o celular, com a tela do celular. Apresentando assim, ó, fica melhor para vocês visualizarem na tela, tá certo? Se surgir alguma dúvida, por gentileza, abra o áudio, aí eu volto para ver o que está escrito, tá certo, amores? Combinado? Vamos lá, alguma outra dúvida sobre desenvolvimento? Entenderam direitinho a questão do tange?
Entenderam? Tange é mais ou menos o significado de a respeito de, ok? Então, é igual, professora? Não. Bonito e lindo não é igual, tá? Lindo é mais, tá? O tange também é mais do que respeito, ok? Vamos lá agora para a conclusão, certo? Na conclusão, quais são os operadores argumentativos? Eu vou colocar. Quando eu quiser retomar todos os argumentos anteriores, aí eu digo, em virtude de todos os fatos mencionados. Então, tem um fato no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro. Aí eu vou retomar esses fatos para concluir. Então, eu vou iniciar a minha conclusão com essa expressão, com esse operador argumentativo, em virtude dos fatos mencionados. Por outros argumentos supracitados, então, supracitados, o que é isso? É citados depois, tá? Supracitado, tá citado ali, e eu vou comentar agora, tá? Levando-se em consideração os aspectos expostos. Então, nesses 3 momentos aqui, eu estou retomando tudo que foi dito. É mais ou menos assim, por causa de tudo isso que eu falei acima, vai precisar fazer isso, tá? Só que aí eu estou usando uma linguagem mais elitizada. Mas eu posso, professora, usar essa expressão por causa de todos os fatos ditos aí em cima, eu vou concluir dessa forma? Posso usar assim? Pode, tá? Mas fica mais bonitinho, mais elitizado, mais formal, usar esses operadores, em virtude dos fatos, por meio dos argumentos, levando-se em consideração os aspectos expostos. Dessa forma, tá? Dessa forma já é mais simples para começar uma conclusão, em vista dos argumentos apresentados. Então, todos esses operadores argumentativos que eu estou colocando aqui são para iniciar os parágrafos, tá, gente? Então, depois vocês vão ter acesso a esse vídeo, vocês vão anotar esses argumentos, para vocês irem começando os parágrafos de vocês da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, utilizando esses operadores argumentativos, tá? É bom até, quando eu fui fazer vestibular, eu fazia uns cartãozinhos desse tipo de informação, que vai me ajudar. Aí, toda vez que eu queria fazer uma redação, e aí eu estava pesquisando uma palavra, eu ia lá buscar os cartãozinhos. Ah, professora, mas na hora da prova, da redação, eu não vou poder consultar o cartãozinho. Mas aí, essas palavras já foram ficando mais memorizadas na minha cabeça. Tá certo? Porque eu consultei tanto a tabelinha, os papeizinhos, que eles já foram ficando aqui, certo? Dado o exposto, o que é isso? Por causa do que foi dito. Tá? Dado o exposto é a mesma coisa de dizer por causa do que foi dito acima. Ah, professora, então por que eu não uso por causa do que foi dito? Eu uso dado exposto, porque dado exposto é mais formal. Ah, mas eu posso usar por causa do que foi dito acima? Pode, tá? Tendo em vista os aspectos observados. É outra forma de começar a conclusão. É outro operador argumentativo. Percebe que o operador argumentativo é uma palavra que está ligando, costurando a minha ideia que eu vou falar com a ideia que foi dita antes, tá? É a costura do retalho que eu falei na aula passada, tá? Eu tenho vários pedaços de pano, e o que são esses panos? As ideias, os argumentos que eu vou colocar no meu texto. E aí eu vou costurar esses panos para fazer um tecido único, que é o meu texto. E o que eu vou usar para costurar esses tecidos, esses retalhos? Os operadores argumentativos, os modalizadores de texto, tá? Então, vamos lá. Em virtude do que foi mencionado, pela observação dos aspectos analisados, portanto, logo, então, assim. Veja que essas palavras, essas conjunções, elas são mais secas, mas os outros operadores acima, elas formam uma frase. Aí a professora, como é que eu vou escolher? Eu posso começar tanto como logo, ou como portanto, ou como então, mas eu posso colocar a frase inteira, levando-se em consideração os aspectos expostos? Pode, tá? Se eu sou uma pessoa mais concisa, mais direta, eu vou usar esse logo. Se eu sou uma pessoa que gosta do texto grande, eu sou uma pessoa mais prolixa, eu vou usar a frase inteira. Ah, professora, eu escrevi tanto parágrafo lá em cima, eu estou com pouco espaço para terminar com a minha conclusão. Ela tem que ser em 2 linhas somente.
Usa um logo, taca ali um logo ali para acabar. Taca ali um então, tá certo? Ah, professora, eu quase me inscrevi. Não tem 7 linhas de direito. Eu uso a frase inteira aí, para concluir minha redação. Tá certo? Entende-se, conclui-se que. Então, todas essas alternativas podem iniciar uma conclusão? Podem, tá? São cartas na manga que você vai tendo para começar o seu texto, tá? Sua parte da conclusão. É imprescindível que tais medidas sejam tomadas, tá? Que medidas sejam tomadas? O que quer dizer imprescindível? Que é fundamental, que é importante, que não pode se esperar muito tempo, tá? Que qual medida seja tomada? É a medida que eu acho que é a solução do problema. Mas é importante vocês saberem que na conclusão eu tenho que ter 3 coisas. O que é que eu estou sugerindo que vai ser feito? Quem é que vai fazer? E como é que isso vai ser feito? Toda sugestão, toda conclusão tem que ter essas 3 coisas. Quem é que vai tomar essa medida? O povo brasileiro, tá? Que medida é essa que vai ser tomada? Ter melhor politização, melhor conhecimento, para não eleger mais nenhum trambufo feito Bolsonaro. E como vai fazer essa medida? Melhores leituras, maior informação, maior leitura, maior politização, tá? Então, tem que ter essas 3 coisas na minha conclusão. Quem vai fazer, como vai fazer e o que é que vai ser feito. É necessário que, faz-se necessário que. Então, gente, operador argumentativo começa assim. Então, essas tabelas que vai ter mostrado aqui são as mesmas tabelas que eu mostrei no modalizador. Eu não vou ficar falando aqui, não, tá? É uma relação de possíveis operadores argumentativos que vocês podem usar entre as orações. Esses que eu falei aqui é iniciando os parágrafos de conclusão, de desenvolvimento, de introdução. E esses aqui da tabela é dentro do mesmo parágrafo, tá? Relacionando uma oração com a outra. Perceberam a diferença? Tá? Esse aqui é dentro do texto, dentro do parágrafo. Aqueles ali são iniciando o parágrafo. Então, esse operador faz a relação entre parágrafos. Esse operadores aqui faz a relação entre orações, dentro do mesmo parágrafo, ok? Depois vocês dão uma lida nesses operadores, com calma, devagar, para o vídeo, dá uma estudada. Vocês viram isso na 7ª série, vocês viram isso na 8ª série. Isso aqui é orações coordenadas, orações subordinadas, tá? Aquele assunto chato, professor, eu não gosto daquele assunto, não. Nunca aprendi direito aquele assunto. Mais importante, gente, é não saber classificar oração subordinada, adverbial, temporal. Não precisa disso. Basta você entender que eu estou querendo trazer uma ideia de tempo. Então, eu vou ter que colocar ali uma palavrinha que tem a ver com tempo. Ah, antes disso, antes que, depois de que, tá? Ah, eu quero ver um espaço. Então, eu tenho que colocar ali o espaço. No, na, expressões que tem a ver. Vocabulário de vocês para ler, para estudar, para saber qual é a palavra que você pode usar, saber quais as diferenças aqui, este, esta, isto, isso, que vocês, a gente falou isso no primeiro ano, que vocês parecem que ainda não pegaram legal. Não sei, acho que vocês lembram, eu até falei na aula passada, que quando eu estava dando aula sobre isso, eu usava o piloto e ficava jogando o piloto pela sala. Este está junto de mim. Esse está junto de você. Aquele está longe de mim e de você, tá? Então, eu estava explicando isso. Na localização. Ah, professora, mas a localização no espaço do texto, como que é? É o que está ali juntinho. Ou seja, está logo antes, logo depois da palavra. Aí eu uso este e esta. Muito antes ou está muito depois? Eu uso esse e essa. Tá demais, bem longeão, tá no outro parágrafo, eu usar aquele, aquela e aquilo, tá? Então, tem que dar uma estudada novamente a respeito disso, ok? Então, a gente vai
Agora, eu quero que tenham o áudio aí, eu quero ver se vocês conseguem responder essas questões para a gente tirar dúvida. Vamos ver se tem alguma dúvida, se vocês entenderam, e a gente vai responder aqui para tirar essas dúvidas. Alguém sabe a resposta? Liga o áudio aí ou escreve no chat para mim. Qual é a resposta dessa questão aí? A passagem no texto em que são empregados recursos linguísticos que denotam menor envolvimento do locutor com aquilo que enuncia. Todas as passagens apresentam esse tipo. Olha aqui, ó, o esse. Esse qual? Tipo, vem depois, então eu uso esse. Se eu estivesse falando de passagem, aí eu usava esta. Tá? Estas, no caso, que tá plural. Tá? O tipo vem depois, então eu uso esse, tá? Recurso exceto, lembra que eu falei a vocês a palavrinha que vem depois? Então, ele está procurando exceto, quer dizer o errado, tá? Então, o que é? Quando não aparece envolvimento do leitor. Isso aqui é uma questão de modalizador, é do assunto passado, tá? Historicamente, é admitida a tese de que a crise de agosto de 1954 seria o embrião do movimento de 10 anos depois, a qual, 19 dias mais tarde, provocaria o suicídio do presidente Getúlio Vargas. Mas são 49 anos daquele 5 de agosto que iniciaria a maior crise política do Brasil. Não eram reformas como as que agora o governo está promovendo. Qual dessas expressões aí não tem relação com o locutor? Ou seja, não traz o envolvimento com quem está lendo, com quem está escrevendo aí. Não tem esse envolvimento emocional, que é modalizador de texto. É da aula passada. Acho que muita gente aí, quem estava na aula passada, sabe responder. Acho que é a primeira ou a terceira. Por quê, Rebeca? Historicamente, é admitida a tese de que a crise de agosto seria o embrião do movimento de 10 anos atrás. Quando eu digo que sim, não tem envolvimento do locutor, ou seja, não traz uma opinião dele, uma opinião pessoal. Ela está isenta de opinião, tá? É uma afirmação isenta de opinião, tá? A qual, 19 dias mais tarde, provocaria o suicídio do presidente. Mas são 49 anos daquele 5 de agosto que iniciaria a maior crise política do Brasil. Veja, qual é o envolvimento aqui? É admitida a tese de que a crise seria o embrião do movimento. Isso aqui é uma opinião dele. Ele acha que é um envolvimento, tá? Que a crise é um envolvimento 10 anos depois. Então, aqui tem envolvimento emocional. Não é errado. A qual, 19 dias mais tarde, provocaria o suicídio. Então, eu estou colocando aqui uma relação de causa e consequência. Então, tem envolvimento. Ele está dizendo que a causa é isso, tá? Terceira, mas são 49 anos daquele 5 de agosto, que iniciaria a maior crise. Novamente, um envolvimento emocional, porque ele está dando aqui o que é que iniciou a crise. O que foi que iniciou foi isso. Ele está afirmando com certeza. Não eram reformas como as que agora o governo está promovendo, tá? Isso é a quarta, Rebeca. Veja como não é difícil, mas a gente precisa prestar atenção. Todas as alternativas a seguir trazem considerações adequadas sobre o cartoon. Cadê o cartoon? Oxe, cadê o cartoon? Peraí. Aí, vamos ler o cartoon. Greve dos juízes. Estamos pensando, inclusive, em acampar em frente ao Planalto. Difícil escolher os modelos das barracas. Então, os juízes vão fazer greve, e aí as barracas que eles querem colocar em frente ao Planalto são pequenas mansões aqui que eles têm, tá? É uma crítica social aí ao bom aquisitivo que os juízes ganham, e eles sempre estão querendo mais e mais, tá? Todas as alternativas a seguir trazem considerações adequadas sobre o cartoon, exceto, então aí ele quer uma alternativa que não tenha nada a ver com o cartoon, que não tenha nada a ver com o que foi dito no texto anterior, tá? O cartoon apresenta crítica à posição elitista do segmento representado? Claro. Professora, que segmento elitizado apresentado aí são juízes. O que é crise? O que é crítica elitista?
que eles são parte da elite da sociedade. Então, eles vão acampar, eles acampam numa mansão, não numa barraca de pano, tá? Ou de plástico. A segunda fala indica falta de adesão do grupo aos interesses do jogo. Eita, tem falta de adesão? Difícil é escolher os modelos das barracas. Esse cara que não quer aderir à grefe, é isso, gente? Não, Rebequinha, é a segunda. Ele não tá com falta de adesão, não. Ele tá adesão, só que ele não sabe qual é a mansão que ele quer escolher para ele, tá? A resposta aqui é a segunda. Porque ele quer fazer, ele quer acampar, mas ele só não sabe qual é a mansão que ele quer acampar. Que ele colocar lá na frente do Planalto. Mas ele quer acampar, ok? Então, essa aqui é a alternativa contrária, que não tem nada a ver com o que foi dito na charge. É mostrada a alienação do grupo representado. Claro, são um bando de alienados, já ganham um monte de dinheiro, quer montar uma mansão na frente do palácio, isso é alienação. As informações trazidas no segundo balão levam a redimensionamento pelo leitor de que se mostra no primeiro parágrafo. Sim, porque no primeiro parágrafo a gente pensa que ele está falando o quê? Que ele está falando sobre fazer acampamento. Acampamento se faz com o quê? Acampar é com barraca, tá? E não com uma mansão, tá? Como é colocada aí. Vamos à próxima, é a última questão para a gente encerrar a aula. Gente, vamos tentar responder. A modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de vista do enunciador. Enunciador é aquele que está falando o enunciado. É por intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo do que diz e do que escreve, fornecendo ao interlocutor, ou seja, ao seu leitor, ao seu ouvinte, pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende conduzir. Gente, olha, ele definiu aí o que é modalizador. Modalizador são palavras que vão marcando o juízo de valor, ou seja, o seu envolvimento com a sua ideia, com a sua informação, com o que você está dizendo, tá? Então, coisas de necessidade, coisas de certeza, suposição, dúvida, a ideia de aproximadamente, mais ou menos, de atenuação. Todas essas ideias, elas trazem uma ideia de valor, tá? O valor que você traz ao conhecimento, tá certo? Então, aqui nós temos várias ideias aqui. A única que não traz aqui, atenuar, é certeza, suposição. A única que é necessidade, tá? Letra B é necessidade, porque necessidade não é um envolvimento. Eu não estou dando um juízo de valor meu para a fala. Eu estou dizendo que é necessário para todos, tá? Não é um envolvimento pessoal meu. É uma coisa simplesmente necessária. Então, aqui a letra alternativa errada, aqui é a letra B. Todas as outras são modalizadores. A única que não é a letra B. Ok, amores? Então, vamos lá. Vamos a... Ixi, a pessoa está entrando no final da aula. Lindo, maravilhoso. Quando a gente está parando. Gente, encerrando a nossa gravação, tá? Vocês revejam aí o vídeo sobre modalizadores e a gente vai passar uma atividade, ok? Vou interromper a gravação aqui para a gente